bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando especificamente a função tangente. Nessa aula de hoje, eu quero que vocês observem os gráficos, as animações gráficas que eu vou apresentar para vocês. Por quê? Porque nessa aula o meu objetivo não é trabalhar fórmulas, não é desenvolver cálculos, mas desenvolver a capacidade que vocês têm de observação, tá? Então eu vou apresentar alguns gráficos, algumas animações. Eu quero que vocês prestem muita atenção, comecem a refletir sobre as simetrias gráficas que vão aparecendo, seja de um lado ou de outro em relação à origem, em relação ao eixo Y no plano cartesiano. Seja uma simetria que possa aparecer, por exemplo, na parte de cima ou na parte de baixo de uma circunferência trigonométrica. Enfim, eu quero que vocês observem, preste atenção exatamente nesses aspectos simétricos gráficos que eu vou mostrar. Vamos começar. Nesse primeiro quadro, eu vou colocar para vocês a função tangente primitiva, f de x igual a tangente de x. E eu quero que vocês observem para mim as simetrias que vão se apresentar, graficamente falando, óbvio, em relação a essa origem aqui do plano cartesiano, tá? Aqui você tem o centro O, origem 0 do plano cartesiano, e o gráfico vai se apresentar tanto para a direita em relação à origem, como também para a esquerda em relação à origem. O gráfico também vai se apresentar tanto para a parte de cima em relação à origem, mas também quanto para a parte de baixo. É exatamente isso que eu quero que vocês observem a partir de agora. Olha só. Vocês estão percebendo que dois gráficos estão sendo construídos simultaneamente, mas os dois gráficos são complementares, um completa o outro, tá? Vocês podem perceber que um gráfico está do lado direito em cor preta e o outro gráfico está do lado esquerdo de cor vermelha. Por sinal, saudações do Mengão para todo mundo aí, ok? Então, olha só que interessante. Enquanto esse pontinho preto A, ele vai subindo sempre na crescente, obviamente, de baixo para cima, de menos infinito para mais infinito, o pontinho vermelho B está sempre na decrescente, de cima para baixo, do mais infinito para o menos infinito. Mas eles possuem uma simetria em relação à própria origem do plano cartesiano. É isso que eu falo. Quando a gente fala que a função tangente ela é ímpar, tem a ver com essa simetria em relação à origem, tá? Vocês podem perceber, por exemplo, mais um aspecto que é o seguinte. Eu vou dar uma pausa nesse gráfico e vocês vão perceber um aspecto bem curioso aí. Olha só aqui, por favor, nesse exato momento. Parei exatamente o gráfico aqui. Aqui você tem o ponto A, aqui você tem o ponto B. E aí você cria, por exemplo, uma reta que passa pelo centro do plano cartesiano, exatamente pelo pontinho O, e vai até a outra extremidade. Então, é uma reta, ou um segmento de reta, né, que junta exatamente esses dois pontos, A e B. O B é o simétrico em relação a A, mas simétrico passando pela origem. A distância que vai do 0 até o B é a mesma distância que vai do 0 até o A. Por exemplo, a distância que vai do B até o eixo vertical, que é essa distânciazinha aqui, é a mesma distância que vai do A até o mesmo eixo vertical, que é essa distânciazinha aqui, tá? De forma semelhante, você pode falar que essa alturinha do ponto B em relação ao eixo horizontal, que é o eixo X, essa alturinha aqui é a mesma alturinha em relação ao ponto A. A distância do ponto A até o eixo horizontal, que é o eixo X, também é a mesma. Então, é uma simetria que acontece exatamente em relação aqui, em relação ao centro, à origem do plano cartesiano. Esse pontinho aqui, por exemplo, ó, exatamente esse pontinho, ele é correspondente a quem na parte vermelha? Ele é correspondente exatamente a esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho, por exemplo, vermelho no gráfico, ele é correspondente exatamente a quem na parte preta do gráfico? Ele é correspondente em relação a esse. Então, existe essa simetria. Se eu pego esse pontinho aqui, por exemplo,
e conecto com esse pontinho aqui, através de uma reta, vai ser criada uma reta que passa exatamente em relação ao centro do plano cartesiano. Saio desse ponto, tá? Crio uma reta passando exatamente pela origem do plano cartesiano, e essa reta vai encontrar exatamente esse pontinho aqui. Então é esse tipo de simetria que a gente fala, tá? Quando a gente fala que uma função, no caso a tangente, é uma função ímpar, é por conta exatamente dessa simetria. Bem, eu quero que vocês observem agora um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês. Olha só aqui, por favor. Aqui vocês têm uma circunferência trigonométrica padrão. Vocês têm o eixo vertical, que é o eixo dos senos, que é exatamente esse eixo aqui. Você tem um eixo horizontal, que é exatamente esse eixo aqui. E à direita da circunferência trigonométrica você tem esse eixo, que é o eixo da tangente. Eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente movimentar esse pontinho X aqui, ó. À medida que eu movimento o ponto X, o que vocês podem observar? Que vai sendo criado um arquinho de circunferência, que eu até coloquei ele de cor azul para dar um destaque maior para vocês. O ângulo vai se alterando também. Precisamente nesse momento vocês têm aqui 47,11 graus. E para cada ângulo você vai encontrando a sua correspondente tangente. Então aqui você tem exatamente a tangente do ponto X. Com base nisso, eu quero que vocês observem mais alguns aspectos para mim. Só uma curiosidade, olha só que interessante. Quando eu movimento, por exemplo, esse pontinho X, vai sendo criado, como eu falei com vocês, um ângulo. No caso, um ângulo de 46,11 graus. Qual é exatamente a tangente correspondente a 46,11 graus? É exatamente a reta que passa por esse pontinho P aqui, até encontrar a altura correspondente. Por exemplo, a gente pode perfeitamente falar que a altura desse ponto P é exatamente a altura de quem? Vamos fazer uma medição aqui, ó. Aqui era exatamente a altura máxima na circunferência trigonométrica 1, e aqui vocês têm 1,04. 1,04 significa o quê? Significa a tangente do meu ângulo de 46,11 graus. Por exemplo, quando eu crio o ângulo de 45 graus, 45 graus é exatamente, vamos tentar colocar com precisão para vocês aqui, ó. É um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar. Olha só, 45 graus. Não deu muito não, mas tá de bom tamanho isso aqui. 45 graus, a gente já aprendeu que a tangente é 1. Concorda comigo? Tangente de 45 graus vale 1. Tu pode observar que essa linha horizontal pontilhada aqui, ó, ela passa exatamente na altura 1 da circunferência trigonométrica. Como aqui é um pouquinho mais de 45 graus, 45,07, a altura está um pouquinho acima dessa altura máxima da circunferência, que é 1. Se for possível, eu vou tentar mostrar para vocês que está um pouquinho acima do 1. Aqui eu acho que vocês já começam a perceber. Olha só que interessante. Aqui você tinha a altura máxima, que era 1. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, você tem 1,002. 1,002. Essa linha pontilhada está um pouquinho acima. Está entre 1,002 e 1,004. Então é aquilo que eu falei. Como a tangente é um pouquinho acima de 1, isso significa que o ângulo é um pouquinho acima de 45 graus. E realmente, ó, 45,07 graus. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente colocar esse gráfico para ficar animado. E aí vocês vão perceber alguns aspectos interessantes. Observem para mim, por favor, a partir de agora. Olha só que interessante. À medida que o ângulo vai aumentando no primeiro quadrante, vai sendo criado a tangente de verde para vocês. O ângulo está no segundo quadrante. Então a tangente de verde veio lá de baixo, ó, do menos infinito, se aproximando agora do ponto A. Passei pelo terceiro quadrante,
a tangente é positiva, o verdinho é positivo e vai subindo cada vez mais para o mais infinito. Quando chega agora no quarto quadrante, volta novamente lá do menos infinito até chegar no ponto A novamente, ok? Então ele vai atingir o valor de zero e continua esse processo. Um detalhe é o seguinte, no primeiro quadrante, pode observar que a tangente acelera o seu ritmo de crescimento, enquanto que no segundo quadrante, a tangente diminui o seu ritmo de crescimento, conforme se aproxima do ponto A. Já no terceiro quadrante, volta de novo a acelerar o seu crescimento, cada vez mais para o alto e de forma mais acelerada. E já no quarto quadrante, continua subindo, só que diminuindo o seu ritmo de crescimento, ok? São esses tipos de análise que vocês têm que observar, tá? Então, primeiro quadrante crescente positivo e positivo cada vez mais rápido. Quando chega no segundo quadrante, negativo também crescente, só que crescendo cada vez menos, de forma mais lenta. Chega no terceiro quadrante, volta a ser positivo, positivo, crescente e crescendo cada vez mais, ok, de forma mais acelerada. E no quarto quadrante, ainda é crescente, só que pelo lado negativo e perdendo força de crescimento. Tá bom? Bem, basicamente na circunferência trigonométrica é isso que eu quero que vocês observem. Só que tem mais um detalhe que eu quero que vocês prestem, por favor, atenção a partir de agora. Olha só, eu vou criar agora o gráfico efetivamente falando dessa função. E aí eu quero que vocês observem especificamente essa parte direita aqui. Ó. Olha só, por favor, o que vai acontecer. Esse pontinho aqui, ó, esse ponto é exatamente o ponto que eu vou percorrer na circunferência trigonométrica. Aliás, na verdade é um ponto que está percorrendo o próprio eixo da tangente, melhor dizendo. Olhem aqui, por favor. Olha só, esse pontinho verde aqui, ó, é exatamente esse pontinho verde correspondente ao pontinho P no eixo da tangente. Eu vou fazer ele se movimentar, diminuir o ponto P, o pontinho verde aqui do lado vai diminuindo. Aumentei o ponto P, o pontinho verde também vai subindo. Isso vai acontecer em função de quem? Obviamente em função do ângulo, ok? Então, por favor, prestem bastante atenção agora, que eu vou colocar esse gráfico para ficar animado e vocês vão perceber alguns aspectos bem interessantes. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais harmônico para vocês. Olha só agora, por favor. Ó, outro detalhe, tá? Aqui é o 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus, aqui é 2π radianos, 360 graus. Passou aqui do 2π, é a segunda volta. Eu poderia fazer o mesmo raciocínio para a esquerda. Ó. Sai do zero, ando 90 graus negativos, mais 90 graus negativos chega no menos π, mais 90 graus negativos chega no menos 3π sobre 2 e assim por diante. Essas linhas vermelhas aqui são as assíntotas. São exatamente aqueles pontos, ou o ângulo, melhor dizendo, onde a tangente, em hipótese alguma, pode cruzar. Então, tu vai perceber que entre duas linhas vermelhas, pontilhadas, verticais, o gráfico sempre vai ficar preso dentro desse intervalo. Quer ver? Observem para mim, por favor, a partir de agora. Olha que interessante, hein? E aí vocês podem perfeitamente comparar tanto esse gráfico da circunferência trigonométrica, como esse gráfico no plano cartesiano. Olha só o que vai acontecendo. O pontinho verde do lado direito, ele vai subindo agora de forma cada vez mais acelerada. Olha como que ele ganha velocidade a partir de agora. Olha só. Ele dispara de forma, ganha muita velocidade. Aí, quando ele é para cruzar a linha vermelha, na verdade ele não cruza. Ele salta o ângulo correspondente e surge no outro extremo. Se ele estava indo para o extremo valor positivo, para o extremo infinito positivo, ele surge lá do extremo infinito negativo.
Então ele sempre aparece na outra ponta extrema. Um detalhe interessante é o seguinte também, sempre que ele se afasta do eixo X, eu falo o pontinho verde aí do lado direito, à medida que ele se afasta do eixo X, ele acelera, e quando ele vem lá de baixo se aproximando do eixo X, ele desacelera. Então esse é um detalhe bem interessante que eu quero que vocês observem. Só para ficar um pouquinho ainda mais interessante, eu quero que vocês observem mais um detalhe agora. Vou colocar para vocês um rastro do gráfico para vocês entenderem como é que funciona a brincadeira. Olha só, tangente de 180 graus é 0, agora ele começa a ganhar força quando ele chega no terceiro quadrante. Terceiro quadrante ele dispara lá para o alto, ok? Aí vem lá do menos infinito no quarto quadrante até chegar no zero ao completar uma volta, 2 π radianos. E começa de novo o processo. Entra no primeiro quadrante, ele vem do zero, sobe cada vez mais para o mais infinito e vai embora, dispara, ok? Agora no segundo quadrante, ele vem lá do menos infinito, perdendo velocidade até chegar no zero. Chegou no 180 graus, entra agora no terceiro quadrante, positivo, crescente sempre, sem exceção, e dispara. Tá bom, gente? Esse é mais um gráfico que eu quero que vocês prestem atenção, que vocês analisem com bastante cuidado, com bastante cautela, porque é assim que a gente aprende. Deixa eu esperar agora no silêncio aqui, uma volta completa, e vocês vão observando. Bem, feita essa análise, eu quero que vocês agora observem mais uma apresentação que eu preparei para vocês. Vocês têm aí, mais uma vez, né, a janela principal do programa GeoGebra e um plano cartesiano. Eu vou alterar o eixo aqui, tá? Eu vou colocar os ângulos todos em radianos, de 90 em 90 graus, preferencialmente, para que a gente possa otimizar, né, melhorar ainda mais a nossa compreensão. Então vocês têm aí um plano cartesiano, exatamente o eixo Y, que são as tangentes dos ângulos, e aqui você tem o eixo X, que são os ângulos efetivamente falando. Lá embaixo, onde tem a caixa de entrada, exatamente aqui, eu vou criar para vocês a função primitiva. A função primitiva é f de x igual a tangente de x. E aí vocês têm o gráfico de vermelhinho, é o gráfico da função primitiva. É o gráfico mais simples que a gente pode ter, tratando-se de função tangente. Então é esse gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco. Só que agora um gráfico bem simples, sem qualquer tipo de análise, basicamente é isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse gráfico e vou construir a função geral para vocês. Então, na mesma caixa de entrada, eu vou escrever exatamente o seguinte, ó, f de x vai ser igual a mais ou menos b, que multiplica a tangente de mx mais n. A função, gente, é uma função na variável x. Concorda comigo? É uma função na variável x. Só que eu vou criar alguns parâmetros dentro dessa função. Eu vou fazer esse gráfico mudar os seus valores de acordo com alguns parâmetros a, b, m e n, mas a função ela está na variável x. Essas outras letrinhas, que são os coeficientes numéricos, regra geral, quando a gente trabalha para vocês um exemplo clássico, vou até apagar ela aqui, tá? Por exemplo, vou inventar um exemplo bem simples aqui, mas pegando uma regra geral. 1 mais 2 que multiplica tangente, vou inventar aqui qualquer coisa,
πx menos 5. Olha só, quando eu der Enter, apareceu exatamente lá no canto superior esquerdo para vocês essa função f de x igual a 1 mais 2 tangente de πx menos 5. E o gráfico é exatamente esse gráfico aí. Vocês podem, por exemplo, comparar esse gráfico com a primitiva. Vou criar aqui uma função g. G de x vai ser exatamente igual à tangente tão somente de x. E aí, olha só o gráfico de vermelho que surgiu. Esse gráfico de vermelho é a função tangente primitiva. Esse gráfico de azul é uma função tangente também, só que uma função bem mais genérica. Mas os gráficos, vocês podem perceber que guardam sim uma certa semelhança. Esse formato de S, né, vamos dizer assim de forma bem didática, de forma bem simples, tá? Esse modelinho de S, fazendo essa curva infinitamente para cima, infinitamente para baixo, pelo lado negativo, é o modelo padrão da função tangente, ok? Então, só para que vocês observem bem, ó, esse gráfico de azul é esse gráfico aqui de cima, tá? Bem mais complexo do que a primitiva, e o vermelhinho ele é efetivamente falando a função primitiva. Só que eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente deletar essa função primitiva aqui, ok? E eu vou fazer com que esses valores aqui de cima, ó, da função genérica azul, f de x igual a 1 mais 2 tangente de πx menos 5, eu vou ficar brincando com esses coeficientes a, b, o mais ou o menos, o m e o n. Eu vou brincar com eles, vamos ver o que vai acontecer. Então, novamente, eu vou lá para a caixa de entrada e vou criar a função mais geral possível que vocês podem imaginar para a função tangente. A mais ou menos b, que multiplica a tangente de quem? De um determinado ângulo. Qual ângulo? mx mais n. Vou dar um Enter aqui agora, e aí vocês vão perceber que foi criado um gráfico qualquer, mas com os parâmetros a, b, m e n. Novamente, observem que esse gráfico que se criou aqui, ó, é uma função tangente naquele modelo padrão de S, né, que sobe infinitamente tendendo ao mais infinito e desce infinitamente tendendo ao menos infinito, tá? Nesse caso em particular, o programa sempre apresenta para vocês todos os parâmetros, todos os coeficientes numéricos iguais a 1. Ó. Olha aqui no canto esquerdo superior, ó. O A vale 1, o B vale 1, o M vale 1 e o N vale 1 também. Essa é a nossa função, f de x igual a 1 mais tangente de x mais 1. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou brincar exatamente com esse A aqui, ó. Eu vou fazer o A ficar animado e eu quero que vocês observem o que está acontecendo com o gráfico efetivamente falando. Gente, está percebendo a alteração que está acontecendo no gráfico? O gráfico ele começou a dançar, ele começou a dar uma reboladinha de leve, não foi? Olha só, ele começou a sambar. É como se fosse uma pequena ondulação, só que na vertical, que está acontecendo com a função tangente. Então o A ele faz essa ondulação vertical na função tangente. Esse é o objetivo do A na função tangente. Lá na função seno e na função cosseno, o A também tinha um papel na vertical. O papel era relativamente semelhante. Também era uma função de alterar o gráfico na vertical. A questão é como que se altera graficamente na vertical o seno, o cosseno e a tangente. A tangente vocês estão se dando conta aí exatamente qual é o objetivo do A. Ele faz essa onda, a função tangente, alterando o valor de A, cria essa ondulação gráfica aí para vocês, só que na vertical. Vou dar uma parada nesse A, porque o meu objetivo agora é fazer essa análise em relação a B. Olha só, por favor, o que vai acontecer com a alteração do valor de B. Tu pode observar que o B ele está fazendo também uma distorção gráfica, só aqui na horizontal. Está percebendo? Ele distorce o gráfico.
olha só, na horizontal. É como se ele estivesse compactando a ponto de se criar quase que uma reta. Depois ele distorce tanto que é como se tivesse virado o gráfico do avesso. Ok? Então esse é o papel do B, graficamente falando, na função tangente. Só observa, por favor, para mim aí. Entendido? Então vamos lá, vou dar uma pausa aqui no valor de B agora, porque o nosso objetivo agora é fazer o M ficar animado. Ah, professor, estou ficando muito animado com essa matéria. Calma, que a gente ainda só está no começo. Olha só, vamos fazer agora a alteração em relação ao M de Marcos. Vamos ver o que vai acontecer com essa alteração no valor de M. Olha só. Está percebendo que os gráficos eles se aproximam. Cada curva se aproxima uma da outra. Ou seja, a distância entre um gráfico e o outro vai aumentando ou diminuindo. E isso interfere diretamente em quem? No período. Quanto mais distante for uma curva em relação à outra, maior é o período da função. Chega uma hora que se afasta tanto que o gráfico chega até a inverter o seu desenho. A curvinha estava apontando para a direita e de repente ela vira e fica apontando para a esquerda, a curvatura dela. Só observa como que o M ele trabalha diretamente com a distância, né, com o distanciamento entre as curvas da mesma função, tá? Ok? Entenderam qual é o papel do M? Estão se dando conta de que qualquer alteração que você fizer vai mexer radicalmente no gráfico. E agora eu vou fazer uma modificação no N de navio. Lembra o N de navio, o que fazia no seno e no cosseno? O N de navio não deslocava o gráfico horizontalmente? Será que aqui vai ser a mesma coisa? Observem, por favor. Exatamente a mesma coisa. Olha só. O N andando para a esquerda, o gráfico se desloca para a direita. E quando o N anda para a direita, o gráfico se desloca para a esquerda. A mesma ideia da função seno e da função cosseno. O que os parâmetros A, B, M e N fazem com a função seno e com a função cosseno, também fazem na função tangente. Só que o fato da curva da função tangente ser diferente da curva da função seno e cosseno, então é lógico que o resultado vai ser sutilmente diferente também. Mas o objetivo do N, do M, do A e do B, graficamente falando, ou seja, as alterações que a gente faz nesses parâmetros são correspondentes, são análogas às alterações que fazem na função seno e no cosseno. Então, olha só, o N de navio desloca o gráfico na horizontal. Show de bola, ok? Ô, gente, só uma curiosidade. Deixa eu parar essa animação aqui e olha só o que vai acontecer. O N desloca na horizontal. Concorda comigo? O N desloca na horizontal. Ok, já entendi. E o A? O A desloca também, só que na vertical. Essas duas letrinhas extremas da função genérica, quem são as duas letrinhas extremas? O A e o N, né? A primeira e a última letrinha, tá? Tem por objetivo deslocar o gráfico, só que o A na questão da sua da vertical, tá? Enquanto que o N na horizontal. Olha só que bacana. O A desloca o N desloca na horizontal, enquanto que o A desloca na vertical, ok? E o B? Bem, o B ele faz uma contração
ou uma extensão do gráfico, só que, olha só, nesse sentido aqui, ó. Olha o M de Marcos. Ele faz uma contração completa do gráfico, ó. Ele compacta o gráfico, ele aproxima as curvas, trabalhando diretamente em relação ao período da função. Enquanto que o B, olha só, ele pega e faz o que exatamente? Ele dá uma esmagada no gráfico também, ó. Ele dá uma compactada também no gráfico, tá? Gente, basicamente é isso, tá? Não tem tanta importância na questão prática a função tangente para a gente, não. Aquela pergunta clássica que muitos de vocês fazem: professor, onde que eu vou aplicar isso na minha vida? A função tangente realmente ela tem pouca aplicabilidade. Mesmo nos cursos superiores, você realmente quebra bastante a cabeça para trabalhar a função tangente ou descobrir uma aplicação da função tangente no mundo real, no mundo da ciência. É óbvio que tem, mas não com tanta frequência como a função seno e a função cosseno. Agora, professor, repito, onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Vocês têm que entender o seguinte: nem tudo que você aprende é para aplicar na sua vida, nem tudo, tá? Pelo menos de forma prática, né? Que vai fazer acontecer, que vai mudar a sua vida da água para o vinho. Não. Agora, a prova faz parte da sua vida, né? Você ser avaliado naquilo que você está estudando, naquilo que você está aprendendo, esse processo de ser avaliado, isso é parte da sua vida. Então, isso vai ser cobrado de você. Você vai ser exigido quanto a esse tipo de conhecimento, mais cedo ou mais tarde. Seja com a gente, seja nas provas, nos concursos, nos vestibulares, tá? Então, tomem cuidado com essas frases, porque aparentemente essas perguntas, esses questionamentos, eles são óbvios pela sua simplicidade, mas a resposta é mais complexa do que vocês podem imaginar, tá? Então sempre tomem cuidado para não fazer perguntas e achar que as respostas vêm na mesma proporção, que não vem, ok? Então, gente, a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e, no mais, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula, ok? Obrigado e até lá.